Polícia Militar prende homem suspeito por receptação em Boituva. E neste dia agitado para a política brasileira, a nossa equipe foi às ruas de Sorocaba para repercutir o anúncio oficial da presidente Dilma Rousseff do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Projeto da Fundação SOS Mata Atlântica leva orientação e atividades de educação ambiental em Votorantim. Eu tenho uma árvore na minha casa e eu cuido bem dela. É da jabuticaba. Está no ar o Noticidade com Fernando Matos. Olá, boa noite. O Noticiário de hoje começa com informação ao vivo, direto do bairro Campolim, em Sorocaba, onde está o Pedro Torres, que acompanha até então o início da movimentação, da concentração aí de possíveis manifestantes contra a nomeação do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil, feita pela presidente Dilma Rousseff. Boa noite, Pedro. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que acompanham Noticidade. Por enquanto, o movimento ainda é tranquilo aqui no Parque do Campolim. A movimentação maior é aguardada para as 8 horas, o momento em que foi combinado aí por redes sociais essa concentração. Nosso cinegrafista Hamilton Navarro agora faz uma panorâmica aqui para a gente perceber que, por enquanto, de fato, esse movimento é tranquilo. A manifestação que foi organizada basicamente por duas frentes, o Movimento Brasil Livre e também o Vem Pra Rua, contra o governo da presidente Dilma Rousseff e também em favor do impeachment da presidente. E também da prisão, do ex-presidente Lula, Por enquanto, como eu disse, a movimentação é tranquila, o trânsito flui normalmente na Avenida Antônio Carlos Comitre. A expectativa é de que esses manifestantes concentrados percorram a avenida até o prédio da Justiça Federal, assim como ocorreu na noite de domingo, no último protesto que foi organizado pelos grupos. Segundo os líderes, os manifestantes, a manifestação que foi realizada ontem foi um ato espontâneo, por isso levou menos pessoas às ruas. Hoje sim, esse ato foi combinado pelas redes sociais, como eu disse, então a expectativa é de que centenas de pessoas estejam logo mais aqui no Parque do Campolim. A gente volta com mais informações diretas sobre essa manifestação, possível manifestação que ocorrerá aqui em Sorocaba. Com você, Fernando. Exatamente, Pedro. Só uma observação, é possível também nós percebermos atrás de você aí, o Hamilton Navarro pode mostrar lá, já existem algumas viaturas aí esperando essa movimentação. Então daqui a pouco a gente volta com outras informações. Obrigado, Pedro. A Polícia Militar prendeu hoje um homem suspeito de receptação em uma chácara no bairro Pinhal, em Boituva. Segundo a PM, o suspeito foi localizado por meio de denúncia anônima. Na casa dele foram encontrados um carro roubado, uma espingarda, munição, um pé de maconha e diversas porções da droga. O suspeito foi encaminhado até a delegacia e indiciado por receptação e porte de drogas. E por falar em drogas, 2 menores foram apreendidos suspeitos por tráfico no bairro Júlio de Mesquita Filho, em Sorocaba. Segundo a Guarda Civil Municipal, os jovens de 15 e 17 anos foram apreendidos em flagrante, também por meio de denúncia anônima. Ao todo foram localizadas 57 porções de crack e 25 de maconha, além de uma quantia em dinheiro. Os suspeitos foram encaminhados ao DPSul e, em seguida, liberados aos responsáveis. Por isso que a gente reforça a nossa campanha contra as drogas. A TV Sorocaba SBT lembra você da importância de denunciar a polícia. Um homem de 59 anos foi agredido com golpes de faca e socos durante um roubo à residência no bairro Piraporão, em Salto de Pirapora. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi surpreendida por 2 homens armados que amarraram em uma árvore e começaram as agressões. O dono do imóvel recebeu golpes na cabeça e teve o corpo riscado com uma faca. Os suspeitos furtaram vários pertences, entre televisores, 4 bicicletas e documentos pessoais. A vítima foi encaminhada à Santa Casa de Salto de Pirapora com ferimentos. Os 2 suspeitos permanecem foragidos. Em Sorocaba, um menor teve a moto apreendida por transitar em alta velocidade em frente a uma escola no bairro Lopes de Oliveira. Segundo a GCM, o jovem teria ignorado a ordem de parada dos guardas e fugiu, colocando em risco os alunos da Escola Municipal Professora Leia Eide Alonso Saliba.
Após buscas no bairro, o rapaz foi localizado. O menor, que é bom que se diga, por conta da legislação não tem permissão para pilotar a moto, teve o veículo apreendido e foi liberado aos responsáveis. Em mais um dia movimentado da política brasileira, tivemos agora há pouco a aprovação da comissão de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que foi aprovada na Câmara dos Deputados. O anúncio de nomeação do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. E este último assunto, como nós já vimos no Noticidade, é desde ontem motivo de protesto de parte da população que amanheceu hoje com este tema bem quente. Está nas manchetes de todos os jornais. O telefonema da presidente Dilma Rousseff para o ex-presidente Lula falando sobre o termo de posse dele como ministro-chefe da Casa Civil. É o principal assunto na cidade e algumas pessoas dividem as opiniões, a favor ou contra o governo. Eu vi de manhã agora ele chegando no carrão dele, subindo no Planalto, tudo gostosão e nós. Eu acho, na minha opinião, isso é muito ruim para nós, gente. O Lula, ele tá abrangendo uma parte dele para que ele não seja preso. Aí é errado. Quem sabe se o Lula for para lá agora vai arrumar alguma coisa, né? Quem sabe, né? Ninguém pode duvidar nada, né? Eu acho que o Lula, se ele entrasse agora, ia melhorar alguma coisa. Mas infelizmente tem muita coisa em cima dele, hein? Porém, independente do lado, a certeza é que a população está cansada das denúncias de corrupção. O homem é ganancioso e egoísta. Eles não conseguem viver com o que eles ganham. Eles sempre têm que roubar. Essa figurinha marcada de sempre que está lá. Tanto o PT, como o PMDB, como outros partidos que já teve no governo, nunca fez nada. Tem que mudar. Mudar o governo vai ficar na mesma. Acho que não vejo solução para isso. As conversas foram divulgadas com autorização do juiz Sérgio Moro, de Curitiba. E só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Assim que o áudio foi divulgado na noite desta quarta-feira, começaram novas manifestações contra o governo. Em Jundiaí, as pessoas foram às ruas e se concentraram na Avenida 9 de Julho. Moradores e pessoas que trabalham na região registraram o momento do buzinaço. O trânsito ficou complicado na região. Segurando bandeiras e gritando palavras de ordem, os manifestantes fecharam 2 das 3 faixas da via. Em Sorocaba não foi diferente. A Avenida Antônio Carlos Comitre, no Parque Campolim, chegou a ser fechada pelos manifestantes por aproximadamente 40 minutos. De acordo com os organizadores, aproximadamente 130 pessoas participaram do ato. No final da manhã, o ex-presidente Lula tomou posse em Brasília como ministro da Casa Civil. E logo após a posse, a Justiça Federal de Brasília suspendeu a nomeação do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. O governo federal já recorreu desta decisão. E diante de tantos fatos e tantas manifestações políticas, eu recebo aqui no estúdio do Noticidade o cientista político e professor da Universidade de Sorocaba, Olavo Furtado, para a gente falar um pouco mais sobre tudo isso. Boa noite, Olavo. Boa noite. Olavo, qual a força das manifestações populares contra a corrupção de maneira geral e o atual momento político brasileiro? Não, é evidente que a força das manifestações hoje é algo nunca visto, não é? Ou seja, superou em termos numéricos, não só na capital de São Paulo, mas em outras capitais e outras cidades importantes também, acabou superando em termos numéricos o que foi direta já. Então foi uma manifestação muito forte, uma manifestação muito intensa. E é óbvio que isso acaba tendo um reflexo muito grande, não é, no meio político brasileiro, que é o que acabou acontecendo. Ou seja, você dá toda uma base aí para um processo de mudança que vem efetivamente do clamor popular, não é uma coisa de gabinete. Inclusive nós vemos aí imagens das manifestações ocorridas neste último fim de semana. E quais as consequências, Olavo, deste impacto no ponto de vista político para a oposição do governo Dilma quanto para os aliados? É importante entender que esse processo, né, que a gente está chamando de Lava Jato, né, que é um processo efetivamente de limpeza, né, de algo que já vem no Brasil há mais de 500 anos, ou seja, você tem efetivamente um processo que é longo, ou seja, ele não está ainda se encerrando,
tem mais coisa por vir aí, né? E segundo, né, o que nós temos percebido, são coisas que também são graves. E eu acredito que você vai, de alguma forma, chegar em todos que efetivamente tiveram algum comprometimento com corrupção. Eu acho que isso é um fato. Diante de tantas manifestações populares, o que nós podemos esperar para o futuro do nosso país? Olha, eu tenho uma posição muito otimista. Eu acho que esse tipo de coisa que está acontecendo é algo transitório, necessário, não é? Para doenças graves, os remédios são sempre amargos. Importante perceber que o descrédito em relação à classe política encontra no poder judiciário, principalmente na figura do juiz Moro, né, uma representatividade. Mas é uma representatividade diferente da que você pode enxergar, por exemplo, no Congresso ou no Executivo. São jovens juízes, jovens promotores que vêm desde na sua carreira já construindo um perfil anticorrupção e que agora despontam na mídia, despontam aí principalmente no coração dos brasileiros, né, que estão cansados dessa situação e que obviamente vai ter um reflexo positivo, inclusive nos outros poderes, tanto o legislativo quanto o executivo. Por isso eu sou muito otimista, eu acho que isso é um processo e, como todo processo, doloroso, mas de futuro bem positivo. Sejamos otimistas, né? Sim. Olavo, muito obrigado pela sua participação aqui no Noticidade. Eu que agradeço você e sua audiência.